E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, temos aqui agora a nossa lista 4, né, sobre gráfico da função exponencial, onde nós vamos aqui nada mais, nada menos do que construir os gráficos, né, das funções que foram dadas. Ou, contrário, né, dado um gráfico, dizer qual é a sua lei de formação. Então na questão 1, nós vamos construir gráficos. Então, primeiro gráfico aí, y igual a 3 elevado a x. Vamos só relembrar aqui uma coisa, tá? Que toda equação do exponencial pode ser escrita dessa forma aqui. B vezes a elevado a x mais c. Esse c agora ele vai ser muito importante para a gente, que é para a gente marcar as nossas assíntotas. Tá? Já, quando eu estiver fazendo gráficos, eu vou explicar melhor o que é uma assíntota, tá? Uma assíntota, no caso, horizontal. Assíntota horizontal. Toda função exponencial vai ter, né, uma assíntota horizontal, que sempre vai ser o valor do c, tá? Então, nesse primeiro caso aqui, nessa primeira equação, o valor do c é 0. Então, quando o c for 0, vou fazer aqui a questão 1, tá? Questão 1. Letra A. Quando o c for 0, deixa eu desenhar aqui um gráfico. Os eixos y e x. Então a gente vai representar a reta x igual a 0, y igual a 0, que vai ser o próprio eixo x. Então, nós sabemos que a função 3 elevado a x, ela nunca vai encostar no eixo x, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos obter dois pontos dessa função. Vamos colocar aqui o x e o f de x, tá? Vamos obter 2 pontos dessa função. Para facilitar, vamos sempre pegar aqui os valores de x igual a 0 e igual a 1, tá bom? Aí quando o x for 0, o f de x vai ser 3 elevado a 0, que dá 1. Então marca aqui no gráfico o ponto 0, 1. E quando o x for 1, o f de x vai ser 3 elevado a 1, que dá 3. Então vamos marcar no gráfico o ponto 1, 3. Então, sabendo que o gráfico nunca vai encostar no eixo x e que vai passar por esses 2 pontos, então a nossa função exponencial ela vai ser mais ou menos assim, ó. Uma função crescente, né? Onde ela é ilimitada, né? Superiormente, ilimitada, e para a direita no caso, né? Ela é ilimitada para a direita e para a esquerda ela é limitada pelo valor 0, né? Ou seja, ela nunca vai encostar no eixo x, tá bom? Então, dessa forma aqui que a gente vai fazer todos os gráficos das funções. Então, por exemplo, na letra B, lembrando que a função exponencial ela pode ser crescente ou decrescente, né? Vai depender daquelas regrinhas lá, né? Daqueles casos lá do A e do B. Na letra B, nós temos a equação i1/4 elevado a x. A equação não, a função, desculpa. Aqui também o c vai ser 0, então ela vai ser limitada pelo eixo x, tá bom? Agora, vamos obter aqui mais 2 pontos dessa função. Mais uma vez colocando aí o 0 e o 1. Dessa vez o 0 vai dar 1, né, que é 1/4 elevado a 0. E o 1/4 elevado a 1 vai dar 1/4. Então vou marcar aqui um pouco mais em cima, 1. Que é para poder ficar bem claro aqui que o 1/4 vai estar aqui, ó. Então quando o x for 1, o y vai ser 1/4. Então, a curva que passa por esses 2 pontos e é limitada pelo eixo x vai ser essa aqui, ó.
Agora vai ser uma função decrescente, né? Ela vai chegar bem pertinho do eixo x, mas nunca vai de fato encostar no eixo, tá bom? Certo? Vamos para a letra C. Deixa eu fazer aqui uma divisão. Vamos para a letra C. Eu vou fazer logo aqui também o plano cartesiano. Aqui o espaço ficou pequeno agora, né? Vamos ver se dá para fazer aqui. Vamos ver como é que é a letra C. Menos 2 vezes 4 elevado a x mais 6. Agora o nosso valor de C é 6. Então quando for um número diferente de 0, aí você tem que ir lá no gráfico e marcar. Então bem aqui no 6, ó, quando o y for 6, nós vamos fazer uma assíntota vertical. O que é uma assíntota, desculpa, horizontal? Então vai ser como se fosse pode fazer uma linha pontilhada mesmo, passando aqui na altura do 6. Então essa é a nossa assíntota, tá certo? Aqui nós temos os eixos x e y. Agora vamos novamente marcar aqui os pontos 0 e 1, para saber aqui como é que vai ser o comportamento da curva aí do gráfico, né? Então x e f de x, quando o x for 0, agora quando o x for 0, ó, vamos fazer aqui em cima, né, que tem mais espaço. Então, letra C, quando o x for 0, eu vou ter menos 2 vezes 4 elevado a 0 mais 6. Isso aqui dá 1, né? Vai ficar menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Menos 2 mais 6, 4. Então, quando o x for 0, o f de x vai dar 4. E quando o x for 1, vamos fazer aqui também, vai ficar menos 2 vezes 4 elevado a 1 mais 6. 4 elevado a 1 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 com mais 6 dá menos 2. Então, quando o x for 1, o y vai dar menos 2. Então vamos marcar aqui o ponto 0, 4. Mais ou menos aqui, né? Mais ou menos, tá, gente? E o ponto, quando o x for 1, o y vai dar menos 2, ó. Mais ou menos aqui. Então, ele está limitado pela assíntota, né, que passa no 6 e passa por esses dois pontos. Então, ele vai ser uma curva assim, ó. Vem aqui decrescente, ó. Passando pelos dois pontos, sem tocar na assíntota horizontal, y igual a 6, tá bom? E a letra D, a última aí da questão 1. Vou colocar aqui os eixos, y e x. Letra D, menos 1 meio mais 2. Então, C igual a 2. Já vou fazer aqui o do 0 e do 1, né? Quando o x for 0, o y vai dar menos 1 meio a 0 mais 2. Então, vai dar menos 1 mais 2, que dá 1. E quando o x for 1, vai ficar menos 1 meio elevado a 1 mais 2. 1 meio elevado a 1 vai dar 1 meio. E o menos estava fora do parênteses, repete. Menos 1 meio mais 2. Vai ter que tirar aqui o MMC, né? Vai ficar menos 1 mais 4. 3 sobre 2, que é a mesma coisa aqui. 1,5. Então, ó, já vamos colocar aqui a nossa tabelinha. X e f de x. Quando o x for 0, o y vai dar... Esqueci. Vai dar 1. E quando... Opa, 1. E quando o x for 1, 1,5. E a assíntota vai estar aqui no 2, né? É no 2. Então, bem aqui no 2.
vai estar a nossa assíntota. Na altura do 2 aqui, ó. Então tá aí a nossa assíntota. Quando o x for 0, o y vai dar 1. Então vai dar aqui, ó, mais ou menos. Quando o x for 1, o y vai dar 1,5. Aí deixa eu aumentar esses intervalos aqui. Vou colocar essa assíntota mais em cima aqui, o 2 mais em cima, tá? Aí quando o x for 0, o y vai dar 1. E quando o x for 1, o y vai dar 1,5. Então vai ser uma função crescente, só que limitada por cima, né? Ela é limitada aqui por baixo. E para a direita aqui ela é limitada pelo valor 2. Ela nunca vai chegar no 2, né? Então esse vai ser o gráfico aí, comportamento da função. Tá bom? Então finalizamos a questão 1. Agora vamos fazer a 2. Dado o gráfico da questão, determinar a lei de sua função. Bom, como vocês podem perceber, ó, o gráfico ele está muito perto aqui, mas ele não chega a encostar na reta, tá? Aqui pelo desenho que eu fiz aqui, manualmente, tá uma função bem próxima, mas na verdade ela não encosta no eixo x, tá bom? Então nós já temos o valor da nossa assíntota aí, ou seja, do c. O c vai ser 0. Agora nós temos que achar o a e o b. Para achar a gente vai achar primeiro o b. Então a nossa função a gente já sabe que é uma função da forma b vezes a elevado a x, tá? Justamente porque o c vai ser 0, né? Então você não precisa colocar aqui mais 0, tá? Bom, nós temos que o f de 0, quando o x for 0, o y vai dar menos 2, ó. Por conta desse ponto aqui, que tem coordenadas 0 e menos 2. E nós temos esse outro ponto que tem coordenadas 1 e menos 6. Então vamos usar primeiro esse ponto aqui. Ou seja, b vezes a elevado a 0 é igual a menos 2. Só que todo número elevado a 0 dá 1. Ou seja, b vezes 1 é igual a menos 2, logo b é igual a menos 2. Então já descobrimos o b, falta achar só o a agora. Para achar o a, a gente vai usar esse outro ponto. Então vai ficar o f de 1 igual a menos 6. Só que o f de 1 quem é? É menos 2, né, que é o b, vezes a elevado a 1 igual a menos 6. Passo o 2 para lá dividindo, vai ficar a igual a menos 6 dividido por menos 2. Portanto, o a é igual a 3. Logo, vamos escrever aqui, logo a função é f de x, né, ou y, igual a menos 2 vezes 3 elevado a x. O b é menos 2 e o a é 3 e o c é 0. Ok? Bom, galera, então, finalizamos aí mais uma lista. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima atividade aí, ou uma lista ou um dos testes que foram passados para vocês ao longo do primeiro bimestre, ok? Até mais.